eu queria agradecer a Eliane de estar aqui, agradecer a Eliane de deixar a gente inventar esse bando de maluquice que a gente faz aqui, de errar e acertar. Ela totalmente entende essa coisa de erra e acerta. E é assim que eu quero receber ela. E uma salva de palmas para a Eliane Costa. Bom, gente, boa tarde. Queria complementar, né, que a Heloísa falou que a gente não estaria aqui se não fosse eu, também não estaria aqui se não fosse ela que tinha inventado o projeto, a Numa e toda a equipe, e vocês todos aqui. Portanto, ninguém estaria aqui se não fôssemos nós mesmos, né? Todos nós. Bom, então é o seguinte, eu queria que fosse um papo realmente super informal e que vocês interrompessem quando quisessem fazer alguma pergunta ou alguma coisa que quisessem aprofundar mais. Esse projeto, a Universidade das Quebradas, eu acompanhei desde do início, desde a Elo pensando nele, como outros projetos também da Elo, que acompanhei quando ela estava ainda pensando e que tinha muito a ver com a política de patrocínio da Petrobras, e com as políticas públicas do Ministério da Cultura, nesse período em que eu sou gerente de patrocínio, que desde 2003 até agora, foi um momento em que eu acho que o Ministério da Cultura realmente teve um entendimento de cultura muito fora do que vinha sempre existindo, né? Foi realmente um ponto fora da curva. Uma percepção da cultura de uma forma muito ampliada, numa perspectiva de que a cultura não é só as artes e as artes consagradas e a erudição, mas a cultura como tudo que, como o DNA de um país, o DNA de um povo, né? A sua língua, as suas tradições, a sua fé, as suas religiões, o seu artesanato, as suas festas, os seus rituais, né? Então, tudo isso é cultura. E isso é que a gente se acostumou nos últimos 8 anos a esse entendimento. Esse é importante que a gente saiba que esse não é um entendimento clássico, não é um entendimento que foi sempre assim, e nem que será sempre assim. Tem muita gente hoje que não considera, que voltou a considerar que a cultura são as artes reconhecidas, é o acúmulo de conhecimento, é a cultura mais chamada culta, cultura alta, né? A alta cultura. E o que eu acho que foi muito importante nesses últimos 8 anos, é que, no nível da política pública, o Ministério apontou para um conceito muito ampliado de cultura, né? Isso que a gente acabou de falar aqui. Apontou também para uma visão muito menos autoritária do que sempre tem sido a relação Estado-cultura no Brasil, sempre, no sentido de que não só a cultura não é o que o Ministério diz que é ou o que alguém diz que é, mas a cultura é a soma de muitas coisas e que é a contribuição, né, de todo o povo de um país. Ao mesmo tempo, a cultura, o Ministério da Cultura passou a se ligar, a considerar outras preocupações além do que havia até então, que era a questão do restauro, né, dos patrimônios edificados, da restauração das edificações e das artes consagradas, mas passou também a trabalhar com a cultura, como eu disse, de uma forma mais ampla, mas, ao mesmo tempo, não só a cultura branca, católica e de pedra e cal, que são as edificações históricas, mas as culturas indígenas, as culturas afro-brasileiras, ciganas, né, ações de política pública para gênero, para recortes etários, para velhos, para jovens, para crianças. Isso fez com que a perspectiva do Ministério da Cultura nesses 8 anos tenha transformado o próprio papel do Ministério da Cultura. Porque se você passa a definir cultura como de uma forma tão mais ampla do que se fazia, tão mais complexa, que envolve tantas cores, tantos sotaques, tantas cores de pele, tantos tipos de trabalho, tantas ideias, tantos símbolos,
simbologias de diferentes raças, etnias, regiões, se você passa a entender a cultura como uma coisa tão grande, você está redefinindo o próprio tamanho do Ministério da Cultura. E, ao mesmo tempo, por que eu estou falando isso com um motivo, que já vou explicar. O Ministério também passou a trazer para si algumas ações, algumas coisas que não faziam parte do assunto cultura. Né? Por exemplo, a questão digital, que a Heloísa acabou de falar. Toda essa parte da cultura digital sempre tinha sido assunto do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério das Comunicações, porque sempre tinha sido entendido como uma questão de infraestrutura tecnológica. Quando a gente sabe que o que as novas tecnologias trouxeram, a internet, as tecnologias digitais, não foi simplesmente a infraestrutura tecnológica, foram novas possibilidades, novas práticas de relacionamento, novas práticas de comunicação, de articulação, de troca, né? Novos protagonistas, novos sujeitos, novas vozes, né? Porque, ao contrário da mídia do século XX, centrada nos grandes meios de comunicação, na comunicação de massa, que é um centro gerando comunicação e gerando uma comunicação que ele mesmo edita, né, diz o que vai ser. Ao contrário disso, a internet é um lugar onde todo mundo que está para buscar uma informação é também, potencialmente, um produtor de informação. Isso muda completamente qualquer coisa. Se num lugar todo mundo que entra para ler pode também falar e escrever, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de novas possibilidades de expressão, de novas vozes também, vozes que não têm acesso por exemplo, ao Jornal Nacional, né? Quem de nós aqui vai fazer a pauta do Jornal Nacional? É tipicamente uma mídia centralizada, né? Um meio de comunicação de massa centralizado. Na internet, não. Você pode ter uma versão para um fato, eu posso ter outra, cada um aqui pode ter outro, cada um pode ter uma opinião sobre essa palestra e todo mundo colocar ao mesmo tempo na internet e se ter um conjunto de olhares e de interpretações e de gostos sobre o que está ouvindo. Então, não só a gente tem novas vozes, nós temos expressões sem edição, quer dizer, a expressão inteira da pessoa, não tem um editor que está dizendo, não, vamos resumir isso aqui, o seu e-mail, a sua fala no Facebook, ela vai ser um pouquinho reduzida, porque está um pouco grande. Não existe isso. Então, são novas vozes, são novos discursos, são novos pontos de vista, sem edição, com uma possibilidade de difusão ilimitada, uma coisa que a gente posta aqui agora, pode estar sendo lida no outro lado do mundo, nesse mesmo momento, né? Eu posso produzir, vocês podem produzir uma coisa e botar na rede uma música, uma filmagem, o passinho, né, a coisa da dança lá do passinho, é dança do passinho, né? O passinho do menor, você bota aqui e você pode estar vendo isso imediatamente no outro lado do mundo. Então, a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de expressão, a gente está falando de diversidade cultural, a gente está falando de direitos culturais. Então, a gente está falando de cultura, e, nesse sentido, o Ministério trouxe esse assunto para o seu âmbito, né, desde a gestão do Gil, e ampliou a própria, o repertório, né, o cardápio do Ministério da Cultura mudou completamente, ficou ampliado não só pelo sentido de cultura, pela nova interpretação sobre a cultura, de uma forma muito mais ampla, como também trouxe assuntos que tradicionalmente não faziam parte da cultura. Então, houve para quem estava dentro do meio cultural, e principalmente para quem fazia parte dessas vozes excluídas, tradicionalmente excluídas, foi uma revolução, foi uma nova possibilidade de acesso a meios de produção digital, né, os pontos de cultura, por exemplo,
com os estúdios digitais lá dentro deles, o que é isso? Não é só um computador, né? É uma possibilidade de uma comunidade gerar documentários com os estúdios digitais dos pontos de cultura. Documentários, músicas, programas para redes, para TVs comunitárias, rádios comunitárias, músicas, DJ, fotografia, filmes, né? Então, o fato de você ter em regiões regiões que passam uma situação, por exemplo, de vulnerabilidade social, onde tem poucos equipamentos culturais, onde os serviços públicos culturais não costumam chegar, onde não tem cinema, onde não tem teatro, onde não tem centro cultural, o ponto de cultura passa a ser um lugar onde a comunidade pode contar a sua história, do jeito em que ela vê essa história. Ela pode falar sobre um mestre de cultura popular que está ali, que dificilmente chega aos grandes meios de comunicação. Ela pode se articular com outras comunidades, ela pode até se defender por meio dessa comunicação. Isso aconteceu muito nos pontos de cultura ligados às comunidades indígenas no Amazonas, por exemplo, que usavam a possibilidade digital para se defender, para avisar de invasões e coisas assim. Então, essa questão digital, ela, portanto, não é uma questão tecnológica, né? O buraco é muito mais embaixo. A gente está falando de novas possibilidades, de novas práticas, de práticas de compartilhamento. Hoje é muito mais fácil a gente compartilhar coisas pela internet. Hoje é muito mais fácil a gente trabalhar colaborativamente. Eu posso começar um trabalho, você continuar, a Elo dar um outro destino, outra pessoa continuar, e nós estaremos construindo colaborativamente alguma coisa. Então, todas essas questões, compartilhamento, colaboração, comunidade, são todas expressões que são de um outro nível de sentido, né? De uma coisa mais coletiva, mais no sentido da possibilidade, eu acho, da convivência com o outro, com a diversidade, com os direitos culturais e tal. Quando você tem, né, por que eu estou falando do Ministério? Eu não sou do Ministério. Mas quando você tem um Ministério que, durante os últimos 8 anos, trabalhou a cultura com esse pique, com essa positividade e percebendo o que é a cultura para o desenvolvimento do país, de um país qualquer, né? O que a cultura pode ser de alavanca para o desenvolvimento do país, principalmente nesse formato de baixo para cima, como os pontos de cultura foi, quer dizer, já era em cima de trabalhos já existentes em comunidades, né? Não era um serviço que o Ministério levava para um lugar, era uma seleção por edital de iniciativas culturais já existentes há pelo menos 2 anos, ou seja, não se tratava de inventar a roda e nem dizer para uma comunidade o que ela estava precisando, era escolher entre iniciativas já desenvolvidas há pelo menos 2 anos. Quando você tem esse tipo de efervescência nas políticas públicas, fica mais fácil para um patrocinador como a Petrobras e como outros patrocinadores, principalmente os estatais, Eletrobras, BNDES, Furnas, Correios, fica mais fácil a ação de patrocínio dessas empresas, porque você tem uma política pública que aponta prioridades, que aponta programas, que aponta políticas. Então, quando eu estou aqui falando, vou aqui falar da ação da Petrobras nesses anos, é muito importante ressaltar que nesses anos havia também uma efervescência nas políticas públicas, né? E a Petrobras é uma empresa de economia mista, ela tem uma parte, o acionista majoritário é o governo federal, então ela houve, né, o Ministério da Cultura, toda empresa, mesmo privada, mesmo uma empresa bastante privada, uma telefônica, é interessante que ela trabalhe na cultura em sintonia com as políticas públicas, minimamente, porque senão, já imaginou cada patrocinador trabalhando para um lado? E as políticas públicas, quando elas são consistentes, claras e propositivas, elas geram também nos patrocinadores uma possibilidade de uma ação mais consistente. O que eu acho que aconteceu nesses últimos anos,
como a Elô falou, que foi uma mudança muito grande no patrocínio da Petrobras, não foi só por causa da minha presença, foi por causa de um contexto muito mais amplo do que a Petrobras, um contexto em que a política pública estava definindo prioridades claras e programas transformadores. A Petrobras, que sempre tentou trabalhar no patrocínio em sintonia com a política pública, teve esse respaldo. Coincidiu também com um momento em que a Petrobras teve resultados financeiros muito bons, então pôde aumentar a sua ação de patrocínio, e uma série de questões que eram questões prioritárias para o Ministério, por exemplo, essa questão da periferia, das diferentes culturas, foi trazida para a Petrobras e isso gerou realmente uma modificação grande na nossa carteira. Mas isso não é assim, uma pessoa, é um contexto de coisas que acontecem, né? Uma panela grande que dá pressão e que faz acontecer coisas. Então, acho que nesse período aconteceram, por exemplo, só patrocinados pela Petrobras, projetos dessa natureza aqui. A gente tem a Universidade das Quebradas, o Agência de Redes para a Juventude, não sei se vocês conhecem, do Faustini, devem conhecer. Bom, Afroreg, Central Única das Favelas, Circo Crescer e Viver, que o Júnior Perim é um dos líderes, né, junto com o Vinícius Dalmas. Deixa eu ver o que mais. Redes da Maré, com a Eliana Silva, Observatório das Favelas, com Jailson, Nós do Morro, com Guti, né? O Nós do Morro é o mais velho, é o tio Guti já. O Apalpe, enfim, uma série de projetos com esse olhar, né? E projetos também que têm analogia, por exemplo, o projeto Revelando os Brasis, não sei se vocês conhecem. Revelando os Brasis também é um projeto super interessante. É um projeto que seleciona histórias, olha que coisa bacana. Aliás, é um projeto para vocês ficarem ligados, porque na verdade, ele só aceita histórias contadas por pessoas que moram em municípios com menos de 20 mil habitantes. Tá? É um projeto para pegar um outro tipo de periferia, não é a periferia favela, é a periferia dos grandes centros, né? Então, olha que barato, o edital seleciona histórias. Então, você pode ser um porteiro, babá, garçom, médico, o que for. Você tem uma história e queria contar essa história. Aí você inscreve a sua história e o projeto seleciona 40 histórias. Essas histórias passam a ter um apoio de uma equipe fortíssima de audiovisual, com gente bacana de câmera, de iluminação, de direção. Primeiro, essas 40 pessoas vêm para cá, para o Rio, fazer uma semana de oficinas. Aí eu sempre vou lá nessa oficina falar, e é bárbaro, porque tem assim, essa última vez, tinha uma babá que nunca tinha ido ao cinema, mas que tinha uma história que ela queria contar. A história dela foi uma das que ganhou, então ela veio para cá, transformou isso num roteiro e volta para o seu município, junto com essa equipe forte, para realizar esse filme na sua cidade, no seu município de 20 mil habitantes. Então, lá, quem é fotógrafo lá, o cara da pracinha, sei lá, o fotógrafo, vai trabalhar no filme também como fotógrafo, coordenado aqui por essa equipe de gente tecnicamente super famosa, alguns até bem famosos e tudo. Vai ter alguém que vai dirigir, isso tudo é feito assim no âmbito, o mais possível no âmbito daquele município. Então, os figurantes todos são do município, os artistas são os dali também. Então, é um barato, porque você vê, esse projeto já está no 4º ano, na 4ª edição. Cada ano foram feitos 40 filmes, curta-metragem. Aí, se você vê assim, aí isso também lança os DVDs desses filmes. Então, se vocês virem, depois, Elô, eu vou mandar para cá essas coleções prontas para você sortear também, porque eu acho que é muito bacana. Só de ver um atrás do outro, você já vê o título do projeto, que chama Revelando os Brasis. Você vê assim cores de céu completamente diferentes, cores de pessoas, sotaques, porque é o Brasil inteiro. Então, esse tipo de projeto ele foi muito incentivado pela política pública. Não é só a Petrobras, é a Petrobras, junto com uma ação de política pública que
que transformou isso numa prioridade, né? Essa coisa de formar novos públicos, formar novos técnicos, formar talentos, né? Formar novas pessoas que tenham o gosto pelo cinema. Porque, claro, depois que tua história é selecionada para virar um filme e a coisa é feita na sua cidade, todo mundo dessa cidade vai pensar em cinema de outro jeito, né? Pela prática mesmo. Pô, trabalhei num filme, o filme vai ser exibido, todo filme é exibido na própria cidade e faz uma circulação pelo estado e por cada região circula por outras regiões. Então, isso mobiliza demais as pessoas, todo mundo se sente dentro daquela produção, né? E, claro, que é um projeto que é um instrumento de sensibilização, nesse caso, para o cinema, mas para outras áreas. Lembrei de outros projetos também, a Associação de Músicos Compositores da Baixada Fluminense, do Bernard e da Lena, que trabalham com choro e samba, em São João de Meriti. Enfim, tem um monte de projetos, né, que... Hã? O Raízes em Movimento, eu acho que não é da minha área, eu acho que ele é do social, não é? A Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu é patrocinada por nós. Enfim, um monte de projetos e outros também pela via da responsabilidade social, que fica fora da minha área. Bom, dentro desse caldo aí formado pelas políticas públicas e por essa ação da Petrobras, a gente tem um edital de seleção pública que também foi, nos últimos anos, um estímulo que o Ministério deu a todas as empresas que passassem a trabalhar com edital. Por quê? Há projetos e há proponentes que não conseguem ter acesso ao gerente de marketing da TIM, mesmo dos Correios, mesmo da Petrobras, né? A pessoa mora longe, não tem acesso, é difícil. Então, os editais de seleção pública foram também uma aquisição aí desses últimos anos, super importante. Começou com a Petrobras, hoje algumas empresas trabalham já com editais nacionais, que fazem, por exemplo, com que um projeto que ficou pronto essa semana, e que eu sempre cito esse exemplo, que é um projeto chamado Acalanto. Imagine se esse projeto ia entrar em alguma empresa se não fosse por seleção pública. É um projeto de registro dos cantos de acalanto das mães indígenas do sul do Pará, de tribos indígenas do sul do Pará. É evidente que, nesse projeto, a Petrobras não está buscando visibilidade de marca, né? A Petrobras não tem essa política de patrocínio de valorizar fundamentalmente a visibilidade de marca, e sim a reputação da sua marca. Isso é uma coisa que, para quem presta atenção em patrocínio, e até para quem vai inscrever um projeto no edital, é super importante perceber isso, né? Você não pode, num projeto... A Petrobras, por exemplo, tem uma maneira de trabalhar na cultura, uma Telefônica tem outra, uma outra empresa já tem outra. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas são políticas de patrocínio que têm a ver com a sua maneira de estar no mercado. A Petrobras, em 2001, quando ela estruturou os primeiros editais, e em 2003, quando estruturou o Programa Petrobras Cultural, ela começou a trabalhar com essa modalidade de patrocínio baseada na reputação da marca. A gente não pode deixar de exigir a exibição da logomarca da Petrobras, porque o patrocínio é uma ferramenta de comunicação e parte do pressuposto de que é a comunicação da empresa. Mas vocês não vão ver, dificilmente a Petrobras, vocês vão ver um grande show desse, tipo, o Rock in Rio, está aí. A Petrobras não está no Rock in Rio. Não é o tipo de ação que a Petrobras entra, não é por ser rock. Podia ser um grande festival de, sei lá, um outro artista, Marisa Monte, uma artista maravilhosa, na praia de Copacabana. Dificilmente a Petrobras vai estar. A Petrobras trabalha muito mais nas ações de formação, de acervo, de festivais, viabilizando a circulação da produção cultural, a produção de longa-metragem, a produção do curta-metragem, a manutenção de companhias de teatro, dança e circo, em vez dos espetáculos, porque os espetáculos é mais fácil o proponente conseguir embora seja difícil também, é mais fácil do que conseguir uma manutenção de uma companhia. Mas mesmo ele sendo diferente, há empresas que
trabalham com o mesmo produto cultural de forma diferente. Mas você pode, né, porque você vê que existe toda uma linha. Então, o produto cultural é diferente, mas as empresas também são diferentes. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que eu estou lá há 9 anos na Petrobras e, frequentemente, as pessoas me levam projetos e falam assim, trouxe um projeto, acho que foi a frase que eu mais escutei em 9 anos, eu trouxe um projeto que é a cara da Petrobras. Aí isso, eu fico sempre curiosa de ver. E esse projeto vai do A ao Z. Entendeu? Assim, tem projetos que, de fato, têm a cara da Petrobras, mas tem outros que você olha e fala assim, não, essa pessoa está de sacanagem comigo, ela não acha que isso é a cara da Petrobras, sabe? Porque não tem nada a ver com a missão da Petrobras, com os valores da Petrobras, com a maneira como a Petrobras busca os projetos de patrocínio. Mas para aquela pessoa tem, ou não tem, ou ela acha que leva o mesmo projeto para N empresas e que não faz diferença. Quando faz toda a diferença, né? Uma empresa que está disputando o mercado, por exemplo, o mercado das telefônicas, elas disputam, né, radicalmente, é uma guerra de marcas. Então, para elas, é muito importante apoiar. Eric Clapton vem ao Rio, faz um show na praia, vamos supor, é muito importante uma telefônica botar a marca lá, porque isso vai aparecer muito. Não estou dizendo que é errado, não. É a política de comunicação da empresa. E tem que ser uma política realmente de disputa de mercado. No caso da Petrobras e no caso de várias outras, por exemplo, a Oi Futuro é uma telefônica, mas ela já tem uma política muito mais conceitual. A Oi Futuro, né? A Oi, às vezes, nem tanto, mas a Oi Futuro ela já tem uma outra concepção, ela está muito mais ligada na questão do digital, na questão da inovação. Você percebe ali. Se você começar a fazer esse exercício de olhar, né, nos jornais e tal, você vendo o que cada empresa faz, você vai ver que tem empresas que trabalham totalmente sem uma lógica. A empresa está no esporte, está no esporte de rendimento, está no show no municipal, está aqui, está ali, e aparentemente não tem uma lógica, né? Às vezes até tem e a gente não saca. E tem outras que você percebe uma lógica, você percebe que aquela empresa está na dança, ou está na questão da tradição, né, da cultura popular. Então, isso é porque o patrocínio é uma ferramenta de comunicação, então ele tem que espelhar o que a empresa está querendo se mostrar dela, né? Na verdade, o patrocínio é uma ferramenta que associa valores, né? Por exemplo, a gente patrocina o Grupo Corpo, que é o maior grupo de dança do país. O Grupo Corpo tem características de excelência, inovação, né? Desafio. São valores que coincidem com valores da Petrobras. Então, o patrocínio ele tem essa função de associar valores, né? Patrocinando um projeto, você fazer aparecer os seus valores. Só que, com o nível de orçamento do Ministério da Cultura, que é sempre pequeno, a Petrobras trabalha no patrocínio não só pelo viés da comunicação, né? Já há muitos anos, a Petrobras trabalha pelo viés da comunicação, pelo viés da responsabilidade social e pelo viés da política pública. Por exemplo, não caberia jamais a Petrobras, teoricamente, patrocinar o edital de culturas indígenas. Isso é uma coisa tipicamente de política pública, de fomento. No entanto, o orçamento do Ministério da Cultura, historicamente, é mínimo. Portanto, o Fundo Nacional de Cultura não dá conta de financiar coisas que não são ligadas ao mercado, porque o que a gente vive hoje é uma distorção. As leis de incentivo, elas criaram uma distorção total, né? Em 91, quando criou-se a Lei Rouanet, em 93, a Lei do Audiovisual, era um momento neoliberal, né? Era um momento chamado de Estado mínimo, em que o Estado quis diminuir, né? Retrair a sua participação em todos os setores da sociedade, na saúde, na educação, na cultura, em tudo isso. E criou as leis de incentivo no sentido de que as empresas pudessem, então, passar a atuar na cultura, já que ele, Estado,
estava num momento de retração. Por isso que se chamava Estado mínimo, né? A diminuição da ação do Estado. E, com as leis de incentivo, a ideia era, bom, então as empresas, usando os benefícios fiscais, vão injetar valores na cena cultural. De fato, injetaram. Mas esses recursos foram baseados em escolhas das empresas, que naquela época, então, não tinha edital nenhum. E até hoje, poucas empresas trabalham com editais. Então, na verdade, você tem um dinheiro que é público, Lei Rouanet é dinheiro público, porque é renúncia fiscal, é uma parte que o governo diz que não vai receber para que possa ser devolvido às empresas que patrocinam a cultura. Então, isso é um dinheiro público, é um dinheiro de imposto. Mas quem decide onde esse dinheiro vai ser posto é privado, né? São as empresas que decidem. Com as leis de incentivo, o que aconteceu? Empresas privadas, gerências de marketing de empresas privadas, ou até mesmo de empresas estatais, decidem onde vai ser colocado o dinheiro público. Isso é uma distorção total, né? Se o Estado, por meio do Ministério, não define políticas públicas claras, por isso que eu comecei por essa parte, se o Estado não define políticas públicas claras e não diz, olha, isso aqui não vai ganhar 100% de incentivo para quem patrocinar, porque isso não tem nada a ver com a política pública. Eu prefiro dar condições para que o projeto tal, que tenha a ver com a política pública, isso não quer dizer que está interferindo na cultura, quer dizer que está fazendo com que o dinheiro público possa passar por um escrutínio, por uma decisão pública e não só privada. Então, hoje, o que acontece? Como o Ministério, e com isso, o orçamento do Ministério da Cultura caindo sempre, né? Foi sempre uma luta nos últimos governos por chegar a 1%. Agora voltou a ser menor do que era em 2002. Então, a situação é crítica. Se o Ministério não tem dinheiro, não tem Fundo Nacional de Cultura. Se não tem Fundo Nacional de Cultura, a única forma de patrocinar a cultura é com lei de incentivo. Lei de incentivo, quem escolhe o que vai patrocinar são as empresas. Nem todas trabalham com edital. O que as empresas, na sua maioria, querem ao patrocinar um projeto? Visibilidade da sua marca. Não é necessariamente o bem cultural, né? o desenvolvimento cultural da comunidade. Então, as leis de incentivo criam realmente uma distorção muito grande, né? Mas, de fato, as leis injetaram um volume muito grande de recursos. Mas, claro, como a decisão é das empresas privadas, o que aconteceu? Esses recursos ficaram 80% concentrados na região sudeste. 80% concentrados na região sudeste. Quando ainda não se trabalhava com editais, extremamente concentrado também na mão de alguns grandes produtores culturais. O edital também visou fugir dessa situação, né? Então, com o edital, você procura sair da concentração regional, sair da concentração étnica, né? Porque o edital te permite receber projetos de todas as naturezas, do Brasil inteiro, né? Desde quilombos, comunidades indígenas, pequenos municípios, periferias de grandes cidades, né? Então, o edital ele procura minimizar isso, mas a gente está diante de uma cena cultural que é muito complicada, porque hoje ela é quase que totalmente baseada na lei de incentivo. Então, os projetos que não têm um viés de mercado, Universidade das Quebradas, por exemplo, não tem um viés de mercado. Se você chegar para uma empresa que só quer a visibilidade da sua marca, a não ser que ela esteja prevendo uma coisa muito lá na frente, ela não vai escolher a Universidade das Quebradas, ela vai patrocinar o prêmio de cinema, prêmio Shell de cinema, por exemplo. Tá? Ou, não estou falando do Shell porque é rival da Petrobras, não, ou outra coisa qualquer. Vai patrocinar uma peça de teatro, vai patrocinar um balé no municipal. Que não, nada contra patrocinar essas coisas, eu estou defendendo a pluralidade, a diversidade, né? Ela não vai patrocinar a Universidade das Quebradas, porque o viés dela é de mercado. Na verdade, a Universidade das Quebradas devia ser um patrocínio Fundo Nacional de Cultura, não devia
patrocina, na verdade, num cenário mais correto, deveria ser verba direta do Ministério da Cultura, Fundo Nacional de Cultura, os fundos setoriais de cultura, e deixar para a lei de incentivo o que tem viés de mercado aí, muito bem. Então, a Vale do Rio Doce vai buscar o que interessa para ela, a Petrobras, esses que forem. Mas a cena cultural ela é hoje muito concentrada, com poucas empresas patrocinadoras, poucas fazem edital, os projetos selecionados muito concentrados na região sudeste ainda. Já se melhorou bastante, mas ainda é muito concentrado. Então, todo esse esforço dos pontos de cultura, etc., por isso que eu volto sempre a essa questão, era um movimento de fomentar ações fora dos grandes eixos, fora dos lugares tradicionais onde se produz cultura. Né? Porque, tradicionalmente, o que sempre se falou, até em campanhas políticas, sempre se falou, vamos levar cultura para a favela, né? Vamos levar cultura para não sei aonde, vamos levar cultura. Quem leva alguma coisa para algum lugar é quem tem para algum lugar que não tem. Então, essa frase ela é de um autoritarismo total, né? Vamos levar cultura para lá, vamos fazer um negócio lá para eles poderem ter acesso ao cinema. Eu acho que uma coisa não invalida a outra, mas o que eu acho mais bacana dos pontos de cultura era a possibilidade, como política pública, de fortalecer o acesso à ferramenta de produção de cultura e um acesso a uma ferramenta de produção de cultura em mídia digital. Por quê? Se você faz um livro, você tem que pegar esse livro e fazer um jeito dele chegar às pessoas. Agora, se você faz em mídia digital, você sobe ele para a rede rapidinho. Então, você está fazendo o chamado upload, que é o barato da questão. O download é mole, né? Qualquer um faz um download de qualquer coisa. Agora, o grande barato para um país ter uma presença na rede, para uma língua ter uma presença na rede, para uma cultura ter uma presença na rede, na internet, ela tem que fazer upload. Portanto, ela tem que produzir coisas em mídia digital. Poesia, fotografia, história, música, cinema, em mídia digital, para fazer esse upload. Né? Daí a importância do Revelando os Brasis, filmes em mídia digital. Para quê? Para fazer esse upload. A Unesco, né, que cuida da cultura pela ONU, ela fez, em 2004, uma convenção chamada Convenção pela Promoção e Defesa da Diversidade Cultural. E uma das coisas que ela chamava a atenção é que, nesse cenário de globalização, de tecnologia, de globalização tecnológica, uma coisa que poderia favorecer trocas fantásticas, culturais, né, de um lado para outro do mundo, se a gente não cuida, vira igualzinho uma televisão, um meio onde você tem um grande gerador de mensagens, né, sem pluralidade, sem uma pluralidade de línguas, de culturas. Então, uma das coisas que a Convenção da Unesco chama a atenção é exatamente, bom, governos, países, principalmente os países subdesenvolvidos, excluídos, comecem aí a trabalhar a produção de conteúdos culturais em mídia digital, para que vocês apareçam na rede, possam ser vistos, senão só vai ter, de novo, os conteúdos dos países hegemônicos, dos países que mandam. Né? E isso é uma coisa muito importante. E o Ponto de Cultura caminhava nessa direção, produção de conteúdos culturais em mídia digital. Né? Então, toda essa questão da diversidade, do acesso aos meios de produção em mídia digital, da possibilidade do upload, tudo isso são questões culturais que precisam de políticas públicas. Precisam também dos patrocínios, nessa cena que a gente vive, em que o orçamento do MINC não dá conta, precisa dos patrocínios. Então, por isso a Petrobras entra muito junto, e por isso a ação da Petrobras acaba sendo uma ação um pouco diferenciada, que não trabalha só a comunicação da sua marca, mas trabalha o viés da responsabilidade social e o viés da política pública. Né? Então, é uma ação que realmente não só é a maior, como é uma ação mais complexa. E é uma ação também complexa nos focos. A Petrobras hoje patrocina o cinema, a literatura, as artes cênicas, as artes visuais, a música clássica, a música popular,
Os editais de funk da Secretaria Estadual de Cultura são patrocinados, né? É uma ação casada, Estado e Petrobras. Então, é uma diversidade enorme a ação da Petrobras. Daí também a dificuldade de você gerir uma política dessa, para ela não ficar... Porque quem faz tudo não faz nada. Então, você tem que ter uma política que seja consistente e que há 30 anos a Petrobras trabalha no patrocínio, desde 1986, quando patrocinou pela primeira vez o projeto 6,5 do Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, e em 87, quando criou a Orquestra Petrobras. Então, há 30 anos, essa política de patrocínio vem sendo melhorada, recebendo muitas sugestões de fóruns, os mais diversos. Quando a gente abre seleção pública, eu saio pelo Brasil aí fazendo palestras e ouvindo muitas sugestões, trago essas sugestões para o nosso edital, para a nossa política de patrocínio, para que essa política que patrocina tudo, porque hoje a Petrobras é a maior patrocinadora de cultura, do social, do ambiental, do esportivo, do evento, da energia, do sei lá de quê, do álcool, né? A Petrobras é a grande patrocinadora, então é difícil você também dizer sim e dizer não. Você tem que ter uma política de patrocínio, prioridades, o cobertor, quando ele é muito largo, dá para tudo. Agora, quando ele começa a ficar curto, você tem que começar a fazer recortes. O que a gente tentou fazer nesses últimos anos foi um recorte que privilegiasse quem esteve fora durante muito tempo. Então, a gente fez realmente, nos últimos 8 anos, uma ação muito voltada, na minha área, na área da cultura, muito voltada à cultura digital, à cultura da periferia, sem deixar de patrocinar as grandes coisas. A gente continuou patrocinando o Grupo Corpo, o Grupo Galpão, a orquestra, festivais de cinema no Brasil inteiro, festivais de teatro, dança, circo, Parque Nacional da Capivara, né, restauros vários, inclusive esse prédio aqui, né, foi restaurado pela Petrobras. Tudo isso. Agora, uma coisa que inclua também esses grupos que tradicionalmente estiveram excluídos. Eu queria, assim, acho que falei várias coisas aqui para a gente agora conversar um pouco sobre o que vocês acharem que é bacana a gente aprofundar, em vez de eu ficar falando, estou à disposição. O livro. Como é que vai sortear se eles não têm número? Bom, esse livro aqui é o resultado do mestrado que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, chama-se Jangada Digital, Políticas Públicas do Ministério da Cultura para a Cultura Digital, na gestão Gilberto Gil. E ele fala muito desse momento que eu comecei a fala minha aqui falando, esse momento de várias inflexões, várias mudanças de rota que o Ministério implementou. Quer ver uma mudança de rota bem clara nessa questão digital? A gente sempre ouviu falar muito de inclusão digital. Inclusão digital sempre significou levar a criatura até o computador, certo? Até o computador ou até a internet. Todos os programas de inclusão digital que a gente sempre costumava ver, era, bom, como é que eu vou fazer para esta criatura ou para esta comunidade acessar o computador ou acessar a internet? O Ministério, nessa gestão que eu estudei aqui no mestrado, trabalha um outro conceito, o conceito de cultura digital, ou seja, o computador não é a linha de chegada, é o ponto de partida. É a partir da hora que você chega no computador e na internet que você tem a possibilidade de trabalhar novas práticas de articulação, de compartilhamento, de trabalho colaborativo, de acesso ao conhecimento, de divulgação da sua cultura, de expressão, enfim. Então, é sobre esse momento que esse livro trata. Então, essa inflexão do conceito de inclusão digital para o conceito de cultura digital, a inflexão da questão internet é um assunto da área científica, da área de ciências. Não, a internet é um assunto da área de cultura. A gente está falando de novas práticas. Uma série de inflexões. A inflexão no discurso do levar cultura à favela e, em vez disso, fortalecer o acesso aos meios de produção cultural e em mídia digital, para que isso possa crescer. Né? A inflexão da coisa do download,
vamos ajudar as pessoas a ter acesso aos conteúdos da internet. Bom, tudo bem, isso é ótimo. Mas vamos também ajudar os grupos, as comunidades, os grupos culturais a produzirem suas coisas e botarem na internet também, né? Fazerem upload. Porque hoje é muito fácil. Hoje não existe nenhuma limitação técnica para a universalização do conhecimento. Técnica. Não existe nenhuma limitação técnica para que todo o universo, né, todo o mundo, tenha acesso a todo o conhecimento. A limitação técnica ela está superada. E, no entanto, talvez a gente nunca tenha estado num momento em que tanta gente está tão interessado em impedir o acesso das pessoas ao conhecimento, aos bens culturais. Né? Tem um conceito que é interessante, que é um conceito de ecologia digital, que ele foi desenvolvido no final da década de 80 por um professor americano chamado James Boyle. E a ecologia digital, ele pensa o ciberespaço, né, o espaço da internet, o espaço da informação, como um ecossistema. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala, do mesmo jeito que o nosso meio ambiente ele pode ser destruído pelo uso esgotador dele, né, pelo uso privativo demais, como é que se diz? Pelo uso predatório, pelo gasto dele, né? Ele pode ser levado ao esgotamento. Da mesma forma, o ciberespaço, onde estão as informações aí nas nuvens, né? A informação da internet, do mesmo jeito, se ele é entendido como um ecossistema, ele também pode ser destruído por práticas que valorizam, que supervalorizam a propriedade da informação. A supervalorização da propriedade intelectual pode, em detrimento do acesso público à informação, pode também levar ao esgotamento desse meio ambiente, desse ecossistema, se a gente entender a internet como um ecossistema. E isso é uma coisa muito interessante que deu margem a muitos debates nos últimos anos também, né? Essa questão do acesso à informação. Se a gente tem uma tecnologia que permite o compartilhamento, é preciso rever algumas leis dos direitos autorais, não para tudo ser compartilhado e os autores não terem mais direito. Não é isso que se fala. É simplesmente adaptar as leis dos direitos autorais a um novo paradigma, uma nova possibilidade que não existia quando essa lei foi feita. Quando a lei foi feita, não existia a possibilidade de você compartilhar um livro que está esgotado. Só que agora existe essa possibilidade. Então, você tem que alterar a lei, não é para dizer, agora sou contra os autores que se danem, entendeu? Vamos pegar mesmo, vamos espalhar. Não é isso, ninguém está propondo uma zona na rede, está se propondo que novos paradigmas, novas possibilidades, novas ferramentas, novos recursos possam ser utilizados para o bem da humanidade. Porque hoje a gente tem um quadro de exclusão de todos os tipos, de exclusão digital, exclusão social, exclusão cultural, no mundo, não é só no Brasil. Vocês sabem quantos % da humanidade tem acesso à internet? Não, mais. Aí também não. Aí também já era de se matar. 29,7% é o dado de uma entidade que monitora isso, chamada Internet Stats, que está na internet. Em 30 de junho desse ano, 29,7% da humanidade tinham acesso à internet. Agora, olha que interessante. Se você pegar a América do Norte, 78,8% das pessoas têm acesso à internet. Praticamente 80% dos americanos têm acesso à internet. Se você pega na África, 11%. Então, aí a gente vai ver como é que o mundo, a gente já vai vendo como é que o mundo se mexe, né? Na direção de quem? Na América do Sul, aqui, a gente tem 35,4% da nossa população tem acesso à internet. Na Europa, 58,4%. Ou seja, a internet, como todos os bens, ela é também extremamente concentrada, né? E qual é a vantagem de ter internet? Não é a vantagem tecnológica. Fulano tem acesso à internet. É porque a internet hoje ela está no centro de tudo.
ela está no centro da economia, da política, da sociedade, da cultura, do acesso à informação. Então, estar fora da internet significa estar excluído. Se a África, só 11% da África está na internet, isso significa que 89% da África está excluída, porque ela, sem acesso à internet, não é pela... Vejam bem o que eu estou falando, eu não estou falando pela tecnologia, eu estou falando pelo que representa estar excluído da internet. E a exclusão da internet não é só, ela não se dá só pelo acesso, pela falta de acesso ao computador, à internet. Você tem outros fatores, você tem, por exemplo, questões políticas, né? A China tem filtros invisíveis, que você entra no Google e procura uma coisa, vem lá 2 resultados, você fala, nossa, só tem 2 menções a esse assunto na internet? Não, só 2 que você vê, as outras você não vê. Então, você tem também a exclusão digital por conta de questões políticas. E você tem também a exclusão digital por conta de questões culturais e sociais, porque não adianta você ter acesso à internet se você não tem capacidade de ter um uso autônomo dessa ferramenta. E daí, a coisa importante da política pública, trabalhar essa alfabetização digital, né, a possibilidade de articulação que a rede te dá, a possibilidade de acesso ao conhecimento, a possibilidade de produção de bens culturais em mídia digital. Então, a exclusão digital ela não se dá só porque você não tem um computador. Porque você pode ter um computador, ter acesso à internet, mas não ter nenhuma possibilidade de lidar com aquela quantidade de informação. Então, você precisa de um trabalho também de educação, né? Quantas pessoas, né? A gente pode ver isso, é um exemplo disso, que não é o que eu estou falando, mas a gente pode visualizar, às vezes uma pessoa de mais idade, né, tem um computador, tem uma internet, mas não consegue, porque ela não está preparada para aquilo, né? Então, ela não tem a possibilidade de um uso autônomo dessa ferramenta. Então, a exclusão digital, ela não é simplesmente não ter acesso ao computador, é ela não ter acesso a um uso autônomo dessa ferramenta, a possibilidade de perceber o que ela pode fazer com aquela ferramenta, né? Então, esse conceito da ecologia digital que eu falei, dessa possibilidade de esgotamento desse ecossistema de informação causado pela supervalorização da propriedade intelectual, é que deu origem a toda essa brigalhada de Creative Commons, não Creative Commons, não sei se alguns de vocês acompanharam, licenças flexíveis de uso de bens culturais na rede, que nada mais são que usos do tipo assim, eu sou autora, eu escrevi esse livro, mas esse livro está na rede, integralmente, qualquer pessoa pode baixar ele da rede, integralmente. Eu sou autora, eu faço o que eu quiser com o meu produto. A lei de direitos autorais hoje não me permite fazer isso. Se você baixar o meu livro, isso em termos bem objetivos, teóricos, se você baixar o meu livro, você está cometendo um crime, mesmo eu tendo dito que você pode, eu, autora, porque a lei de direitos autorais não permite que você faça download de uma obra que está na internet. Aliás, a lei de direitos autorais nem fala de internet, porque não existia internet quando a lei foi criada. Mas aí, quando se fala dessa questão de direitos autorais, como tem muita gente não interessada no acesso público à informação, pelo menos para uso educacional, pelo menos para uso cultural, começa a ficar uma discussão completamente idiota, do tipo assim, ah, não, estão querendo mexer na lei dos direitos autorais para acabar com o direito dos autores, são contra os autores. E aí você vê um monte de gente inteligente, compositores, escritores, que falam, o Gil ele queria acabar com os autores, que é um pensamento totalmente equivocado, porque ninguém é obrigado a dar o direito por uma licença flexível. Você dá se você quiser. Eu liberei na internet 100% o livro por meio de uma licença Creative Commons, e por isso não é crime você baixar o meu livro, porque está lá, licenciado pela Creative Commons, que é uma licença que diz que, de acordo com os níveis que o autor autoriza, você pode fazer aquilo. Agora, se você não tem essa flexibilização na lei de direitos autorais, todo mundo é criminoso. Você não pode passar um filme numa sala de aula, você não pode baixar um conteúdo de um livro esgotado num país onde tem
né, milhões de excluídos. Por que razão você não pode baixar um livro que está esgotado, compartilhar um livro que está esgotado? Isso não faz sentido. E a lei de direitos autorais no Brasil, ela é uma das mais proibitivas do mundo. O tempo de domínio público no Brasil de uma obra de arte, ele é, acho que hoje, de 80 anos, e estão querendo passar para 100 anos. A lei de direitos autorais ela foi feita para proteger o autor. Como é que, durante 100 anos, o cara já morreu há muito tempo? Então, cria-se uma indústria de herdeiros, como a gente tem hoje, que não permitem que obras importantíssimas cheguem ao acesso do público. Eu não digo para vender, não digo... Ninguém está defendendo uma esbórnia na internet. O que eu, particularmente, defendo é uma legislação flexível que dê conta de usos culturais, de usos educacionais. A gente, às vezes, lê no jornal pessoas instruídas, compositores, autores, falando, para que eu vou dar se eu posso vender? Como se fosse uma coisa também que exclua a outra. O fato do meu livro estar na internet não quer dizer que ele não está vendendo na livraria. Ele já está na 2ª edição. A melhor propaganda que tem para um livro ou para qualquer coisa é o boca a boca. E tem o público que quer comprar em papel, né? Eu posso piratear o disco novo do Chico na internet, mas eu quis comprar o disco do Chico porque eu gosto do Chico, quero ter o disco do Chico e pronto. Entendeu? Cada um, né, com os seus gostos. Hoje a gente sabe que tem um monte de compositores. A própria Marisa Monte, acho que está fazendo isso nesse momento agora, está lançando um CD e está botando na internet as faixas. Claro, você começa a ver as faixas, você começa a querer gostar, querer ter aquilo, ou querer comprar só aquela faixa. Né? Tem o pessoal do Tecnobrega lá em Belém, né, da onde saiu a Calypso, a banda Calypso. O pessoal trabalha numa outra frente. O pessoal ganha dinheiro com show e vende os CDs a R$1. Tem que ter essa noção de política, que é muito nova, né? Como você colocou, é 30 e poucos % que a América do Sul tem dessa inclusão digital, né? Então, é algo também muito novo, né? Tem que ter essa noção. Eu acho que, no Brasil, de certa forma, as pessoas já estão tendo essa reflexão, a partir de diversas ações. Exatamente. Claro que também eu vejo que também as pessoas não sabem como utilizar essas ferramentas. Fica também muito ligada a certos estereótipos, por exemplo, que também são trazidos desses países, dessas nações dominantes, por exemplo, Facebook. Quando deu um boom no Brasil, agora todo mundo foi para o Facebook, rejeitou o Orkut virou um verdadeiro cemitério, é muito engraçado. E aí foi dominado por um grupo de adolescentes, mudou a outra relação com aquele sistema de mídia. Né? Então, que poderia também continuar vivo de outra forma, com outras ações. Então, acho que falta um pouco ter essa conscientização de que esses recursos podem optar, e também do que você quer. Por exemplo, o meu blog é um blog visual. Ninguém vai encontrar texto, é porque eu trabalho a questão da imagem. E eu vejo que tem uma resistência das pessoas ainda só olhar, né? Devido a diversos motivos, uma poluição visual, uma poluição sonora. Então, a mesma coisa o YouTube. Está vendo uma outra mudança desse olhar, né? Você vê agora diretores de cinema, de curtas, colocando mais coisa no YouTube. E outros com outra resistência, porque não quer deixar esse domínio aberto. Mas eles também não entendem essa relação de uma licença da sua obra. Né? E eu acho isso uma perda, porque eu acho que, como artista, eu quero ver que minha obra seja vista e seja relacionada com a sociedade. E até mesmo para ela virar parte da cultura, do acesso. Né? Justamente. E só para complementar, e essa questão é uma questão que não tem nenhuma ingenuidade aí. Ninguém é santo nessa briga, não. Muita coisa que a gente vê no jornal, porque a quem que não interessa a flexibilização dos direitos autorais mediante a autorização do autor. Eu estou sempre aqui falando mediante a autorização do autor e sem ser para fins comerciais. Eu não estou defendendo a esbórnia. A quem que mais interessa não discutir isso ou criminalizar isso? As grandes corporações, que são as detentoras dos direitos autorais. Vai perguntar se Hollywood, ou a Rede Globo, ou, sabe, as grandes corporações querem discutir flexibilização de direitos autorais. Não querem, como os intermediários, as editoras, as gravadoras. Não querem, porque até hoje sempre foi vendido um modelo para o compositor, que é o seguinte:
você tem que ter uma editora. E tudo está proibido. Chama-se todos os direitos reservados. Copyright quer dizer todos os direitos reservados. Em um determinado momento, surgiu essa história. Ué, mas e se eu, como autor, fizer um instrumento particular, um contratinho particular, dizendo que pode? Não, eu posso. Todo mundo pode fazer isso. Agora, você já imaginou, você faz uma coisa dessa para o seu livro, eu faço um contratinho. Aí alguém quer citar alguma coisa do meu livro, tem que ligar para mim, eu falo para falar com o meu advogado, para poder botar no meu contratinho. Então, por isso se falou de Creative Commons, que é uma licença que já tem milhões, literalmente, milhões de usos no mundo. Isso, no Flickr. Botava no Flickr e todo mundo usava, Claro. né? Só que aí criou uma censura. Por exemplo, se você for tentar no Flickr, muitas vezes, você usar uma imagem, até mesmo falando com o autor, é difícil, né? Eu acho que falta uma conscientização do que é um direito autoral, entendeu? Como você está colocando, não é proibir a questão de você não ganhar mais dinheiro com isso, mas também você vê uma política de um produto cultural, entendeu? Eu acho que quando a noção do que é ser artista hoje para a nossa humanidade ficou muito de um lado genialidade, né? O gênio. Só que é uma coisa que é acessível a todo mundo, né? Você fazer uma produção artística é você produzir coisas, como outras pessoas podem produzir outras ações. Né? Então, não é uma coisa do gênio. Então, eu acho que fica essa noção de acesso é muito ainda complexa para a nossa humanidade. Pois é, e por isso que eu acho interessante esse conceito do ciberespaço como um ecossistema. Porque, na verdade, para mim, essa é uma questão que é muito acima da questão da cultura. É uma questão de como é que você quer estar no mundo. Entendeu? Você quer estar num mundo onde você tem uma minoria que se dá bem e uma maioria que é excluída? Isso interessa para alguém? Não é melhor a gente ter uma postura um pouco mais generosa, um pouco mais aberta ao compartilhamento, ao uso público de coisas que são que não representam uma riqueza material, mas representam uma riqueza de desenvolvimento, como a informação, né? Então, é uma questão que está acima até dessa questão da flexibilização da lei dos direitos autorais aqui no Brasil, nesse momento. É uma questão muito maior. É uma questão que está no mundo inteiro. Se vocês virem, por exemplo, na França, o Sarkozy baixou a lei Hadopi, que é uma lei com H-A-D-O-P-I. É uma lei super cerceadora de acesso a obras intelectuais. Londres quer cercear a internet, depois das revoluções, dos protestos públicos, né, populares, nas ruas. Tudo isso, né, quando a gente lê, a gente não pode ler com ingenuidade. Né? Por que essa coisa, foi por causa da internet que as pessoas foram para a rua? Está vendo o que pode acontecer? Aí o vice-ministro lá de Londres, que eu esqueci o nome dele agora, propõe uma internet, um estado de sítio na internet, né? Uma lei lá que você tem que se identificar. Aqui no Brasil, a gente tem a Lei Azeredo, correndo aí no Congresso, que é uma lei de criminalização do usuário. Contra isso, tem uma proposta do Marco Civil da Internet, proposta pelo Ministério da Justiça, que, se Deus quiser, vai ser aprovado brevemente. No Brasil, embora a gente tenha internet desde 95, a gente não tem nenhuma lei no Brasil que trate da internet. E, para não deixar que entre uma lei como essas, como a Hadopi, como essa inglesa, foi justamente que o Ministério da Justiça, junto com o Ronaldo Lemos, o pessoal da FGV, da área de Direito, começou a criar o Marco Civil da Internet pelo ponto de vista dos direitos civis. Então, falaram, bom, tá bom, a gente vai ver a questão das punições. Agora, antes disso, vamos ver a questão dos direitos? A que eu tenho direito? Se eu furar o meu direito, né, ou se eu furar os meus deveres, a gente vê as minhas punições. Mas vamos começar pelos direitos. O Marco Civil da Internet é uma proposta revolucionária. Assim, no mundo inteiro, ela ficou sendo um objeto de pesquisa, e não só o Marco Civil da Internet, mas toda uma série de movimentos que aconteceram no Ministério da Cultura, inclusive os pontos de cultura com os estúdios digitais. O Brasil se posicionou na ponta da vanguarda da discussão disso, porque os países tratam, na sua maioria, desse assunto pela via da punição, do cerceamento, identificação do usuário,
porque é uma forma de cercear a liberdade, que é a natureza da internet. A internet só chegou a ser o que ela é hoje porque ela foi construída com uma arquitetura tecnológica aberta, com software livre, software que você programa, né, que você melhora e bota na rede de novo. Então, a internet ela tem em si uma essência libertária. Acessam, né? Então, por exemplo, o próprio Facebook, a todo momento, qualquer rede de relacionamento, ela vai sendo acessada, e as pessoas que estão fazendo esse gerenciamento vai observando essas necessidades, né? Então, a internet é feita pelas pessoas, né? Acho que esse é o grande... Mas se ela tivesse uma arquitetura fechada, iam trabalhar X pessoas, ela não teria se espalhado ela ia como virar ela... não seria a internet. Ela ia virar um sistema particular, como, de repente, no CEMPES tem da UFRJ, entendeu? O setor tecnológico de uma empresa, ela não seria a internet, né? É muito rápido. Assim, a questão, acho que a internet poderia se chamar até share, né? Share. Porque eu acho que se não fosse compartilhamento, não existiria. E agora essa coisa, eu estava vendo no Facebook, não estou conseguindo acessar. Nos próximos dias aqui no Brasil, realmente vai se decidir leis sobre isso. Eu estou até temeroso que se torne que nem a China e comece a ter filtros invisíveis. Daqui a pouco a gente não vai poder acessar mais nada, né? Esse é um terreno que está em disputa no mundo, em disputa mesmo, colocado em todos os... E você pode começar a ler no jornal, se é que já não faz isso, sempre que vocês lerem sobre essas manifestações, não sei o que, tem sempre a opinião do editor do jornal, que naturalmente é de uma grande corporação, dizendo, está vendo? Agora foi o Facebook, o Twitter, a internet, olha que perigo. Entendeu? Quando teve o Wikileaks, o vazamento de informações, não sei o quê, que ficaram disponíveis segredos dos governos. E quantas vezes os governos não invadiram os nossos segredos? Né? Então, essa discussão, ela não é uma discussão para criança, não, entendeu? A discussão é barra pesada. A gente está num momento no mundo em que a informação é o nosso maior bem. E contra o compartilhamento da informação, as pessoas farão de tudo. Os donos da informação, os donos dos copyrights, os donos disso. Então, isso passa por várias discussões, né? Por isso que eu rapidinho, só para fechar... As redes sociais, os Facebooks, né? Ele lá atrás está de mão levantada. Rapidinho, só. Eu acho que, então, para mim, assim, essas práticas, para mim, são libertárias, porque, assim, é um movimento que está vindo de baixo, que eu acredito que o Milton Santos fala muito isso, de baixo para cima, se produzindo conteúdo o tempo todo, mas que talvez, às vezes, não é levado em consideração, que o processo, para mim, é mais importante do que o produto final. Perfeitamente. E que, às vezes, é difícil esse garoto, né, que está utilizando a câmera fotográfica, entrar num formato que é exigido, que ele não sabe fazer. Ele sabe fazer de uma outra forma. E que, muitas das vezes, desse jeito que ele faz, às vezes, não é valorizado. Com certeza. Numa, tem aquele rapaz está pedindo há um tempão o microfone. Boa tarde, meu nome é Feija. Eu queria só fazer uma colocação. Por exemplo, hoje a Trama, que eu acho que muita gente deve conhecer aqui, ela não tem mais a distribuição de CDs. Eventualmente, ela distribui alguns CDs prensados e tal. Ela trabalha online. Aí a minha questão é o seguinte, foi falado, por exemplo, da França, da Inglaterra, né, que há uma caça, tipo as bruxas, nesses lugares. O Brasil, para mim, ele tem uma outra característica. Acho que a partir do momento, por exemplo, que a Trama acorda para jogar online, quando também outros artistas já fazem isso de maneira independente, eu acho que também vai haver caça às bruxas aqui também. A gente tem que se preparar para isso. Vai haver, não, já está havendo. Entendeu? Não, tem uma briga danada no Congresso aí pela Lei Azeredo e pelo Marco Civil da Internet. Não como lá. Por exemplo, agora mesmo o Kanye West, junto com o Jay-Z, eles estão lançando aí um álbum, né, em parceria. É um álbum que tem Kanye West, Jay-Z, está todo mundo esperando. Mas o que eles fazem? Eles, em vez de jogar em todo mundo, como todo artista faz, eles fizeram um contrato com uma rede de lojas específica, como é uma Saraiva aqui, que é bem específica, e vão botar na internet para baixar e a pessoa comprar o álbum. Então, acho que é uma estratégia também do artista que tem, além de competência, ele é empreendedor,
tem um foco de administração, que é diferente da maioria dos artistas brasileiros, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos realidade bem diferente dos artistas de lá de fora, né? E eu acredito piamente que quando o Brasil, né, via fazer o que um artista como Jay-Z, Kanye West faz, a briga vai ser maior. Hoje tem vários artistas que fazem isso, que estão com as músicas na internet, ou que criam, por exemplo, o Leone é um cara que faz isso. Bom, o Caetano fez o Obra Aberta, o Gil, nas turnês dele, faz isso direto. A pessoa botar na internet, por exemplo, eu acho que foi o Leone que fez uma coisa que ele se compromete com um grupo de pessoas da rede dele a mandar periodicamente uma música nova, não é isso? Isso cria uma comunidade. Imagina você receber... Pô, você vai criando, onde aquele cara for, depois você vai no show dele. Porque aquele cara manda para você uma coisa antes, você viu aquilo. Teve um artista que fez também uma votação para ver a sequência, tinha 15 músicas para escolher 10 para o CD, e em que sequência entrar, porque até a questão da sequência perdeu muito sentido, né? Porque a maioria das pessoas não ouve CD, ouve a música, né? Bota no iPod ou em outra sequência. Então, esse tipo de relacionamento mudou completamente, né? Você se sente muito mais amigo do artista, vamos dizer assim, né? E aí você não necessariamente o artista vai ganhar dinheiro com a venda da música, mas ele pode ganhar com o show. Tem outras, né? Outras questões. Eu acho que essa situação ela não está resolvida. Essa é uma situação que ela está em construção, né? Quais são os novos modelos de pagamento, de remuneração dos artistas, dos criadores? Isso no mundo inteiro, isso ainda está em definição. Mas é preciso que a gente se abra para essa discussão, né? Eu citei esse caso específico porque é bem diferente do que os artistas aqui brasileiros fazem. Na verdade, eles tiveram uma intenção muito bem focada, que é diferente do que foi mencionado aqui, desses artistas brasileiros. Então, por exemplo, Jay-Z, ele pode completamente distribuir a obra dele, mas tem um foco. Então, o foco é o artista ter domínio sobre a sua obra e ele vai fazer o que ele quer da obra. Eu acho que varia muito, né? Tem artistas que abrem a obra inteira. Essas licenças flexíveis, elas têm vários níveis. Você define qual é o nível que você quer fazer. Vamos fazer o sorteio? Então, vamos lá. Gente, então é isso aí. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estou sempre à disposição. Sempre que quiserem que eu venha aqui para uma festinha. Bom, obrigada, gente. Boa tarde.